O próximo palestrante é o senhor Erlon Jacques de Oliveira. Ele estudou no Colégio La Salle, foi delegado da Unespa, é músico profissional desde 88, reservista do pelotão de manutenção e transporte da primeira DL, é formado em gestão da qualidade total, é técnico em marketing cultural, já exerceu os cargos de vice-presidente da Associação Gaúcha dos Produtores de Eventos Culturais, foi educador social de rua no projeto Ação de Rua da FASC, é oficineiro voluntário do projeto Ecoartes, é diretor artístico e curador do PERC Boa, Festival de Percussão de Porto Alegre, cursou Publicidade e Propaganda na UBRA e Marketing Internacional na FTEC e atualmente faz bacharelado em Museologia na URGS. É autor do projeto de lei Música nas Escolas, que está em vigor desde 2011, foi aprovado em 2010. É apóstolo seguidor da religião da humanidade, doutrina, com a qual teve contato muito jovem na militância por influência de familiares. Foi empossado guardião do Templo de Porto Alegre e diretor da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, em novembro de 2013, quando da passagem do nosso saudoso mestre, Afrânio Pedro Capelli. Vocês, Dr. Erlon. Agora sim. O projeto é uma realização da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Esse é o nosso site. Quem quiser conhecer mais sobre nossas atividades, por favor, acesse. Tem textos, tem palestras, tem prédicas, tem várias informações sobre a nossa instituição. O roteiro foi desenvolvido por mim, a direção artística é da designer Daniele Zelanes, formada em artes plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sempre reverenciando a memória do nosso imortal mestre Afrânio Pedro Capelli. Quem teve a honra de conhecê-lo sabe o amor que ele tinha pelos valores da pátria, pelos nossos símbolos, pela nossa história. Foi ele que me ensinou boa parte das histórias que eu vou contar para vocês hoje aqui, e principalmente relacionado à nossa bandeira nacional. Ele escutou pessoalmente no Rio de Janeiro, da voz do próprio Marechal Rondon, algumas histórias relacionadas que Marechal Rondon vivenciou no período da proclamação da República, quando era Cabo Rondon. Então tem grande valor para nós, principalmente para mim, essas informações. Cabo Rondon, inclusive, segurou o cavalo de Deodoro da Fonseca quando ele proclamou a República. Então ele viveu em loco essa história e contou para o nosso mestre, ainda muito jovem, no Rio de Janeiro. Essa é a bandeira da religião da humanidade, uma doutrina criada pelo filósofo francês Auguste Comte, em meados do século XVIII, na cidade de Montpellier, na França. Ordre et progrès, em francês. Vocês conhecem muito bem essas duas palavras, esse símbolo, né? Do outro lado, a outra face, é uma bandeira dupla face. Do outro lado está a frase viver para outrem, que, resumindo, seria o altruísmo, o ato de se doar sem exigir nada em troca, né? Nós temos também uma fórmula religiosa sagrada, assim como o budismo tem o seu sinal, assim como o cristianismo tem o seu sinal, assim como a maçonaria tem o seu sinal, nós também temos o nosso, que é o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Muitas pessoas equivocadamente acham que foi extraído o amor da bandeira do Brasil. Inclusive tem um senador que encaminhou um projeto querendo colocar de volta o amor na bandeira do Brasil. Isso é um grande equívoco. O amor nunca esteve presente nessa situação. Por quê? O amor, ele é um sentimento individual, ele é um sentimento que muitas vezes é associado a paixões. E como muito bem lembrou o filósofo Auguste Comte, já foram cometidos grandes crimes em nome do amor. Já foram cometidos crimes passionais, inclusive em nome do amor.
não é? Um marido apaixonado de tanto que amava a sua esposa, por algum motivo acabou cometendo um crime passional. O amor não é um sentimento adequado para um governante, para dirigir uma nação. A palavra correta, que deveria então substituir o amor, seria o altruísmo. Fica claro essa questão, que o amor não deve estar presente nas diretrizes políticas e sociais de uma nação, e sim a ordem e o progresso. A ordem sendo a estática, duas principais forças da física, a estática e a dinâmica, aquilo que está parado e aquilo que está em movimento. Por isso, com esse argumento, Teixeira Mendes colocou a palavra ordem e progresso na faixa zodiacal da bandeira nacional. Eu vou contar um pouco dessa história para vocês. A bandeira nacional, ela tem a origem já antes da proclamação da República. Ela foi inspirada pelo artista plástico Debré, encomendada por Dom João VI, e ele se inspirou na bandeira do Reino Unido da França, que tinha um losango, porém era branca, mas tinha algumas figuras que lembram muito essa bandeira. Depois disso, foi feita a bandeira do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, que é essa primeira que vocês estão vendo aqui. Quando foi proclamada a República, o velho José Bonifácio fez uma alteração, colocou então a bandeira do Império, a coroa do Império brasileiro, que em vez de vermelha ela é verde, sobre o brasão já do Império, com os ramos de fumo e café também. As cores, elas têm várias interpretações e tem algumas curiosidades e algumas divergências de informações, porque assim, tem várias vertentes. Uma delas é que elas representam o verde das matas, o ouro das riquezas, o azul do céu. Não está errado, realmente representa isso. Mas o que motivou realmente essas cores foi a Casa Real de Bragança, que é o verde, a cor do dragão verde, e a Casa de Habsburg, que era a casa da princesa Leopoldina, da Áustria, que é o amarelo. Então, originalmente, as cores são da Casa Real de Bragança e da Casa Real de Habsburg, da Áustria, da princesa Leopoldina e de Dom Pedro I. Né? Quando foi proclamada a República, aquele jornalista negro, José do Patrocínio, inteligentíssimo e de grande valor republicano, ele era membro do Clube Republicano Lopes Trovão, que, diga-se de passagem, foi a primeira instituição civil a não aceitar membros escravagistas. A primeira instituição civil que se levantou contra o escravagismo. Para participar do Clube Republicano Lopes Trovão, ou você teria que abolir seus escravos, ou não ter escravos, ou não participar desse processo. Né? Quando foi proclamada, então, a República, José do Patrocínio tirou a bandeira do Clube Republicano Lopes Trovão, que era essa bandeira aqui, um pouco diferente, era preta em vez de azul, e hasteou-a no Paço Municipal do Rio de Janeiro. Né? Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, então diretores da Igreja Positivista do Rio de Janeiro, não acharam correto começar uma república já copiando a bandeira de uma nação amiga dos Estados Unidos. Mesmo sendo uma nação amiga, não era adequado você começar uma república já imitando a bandeira de um outro país, mesmo que mudando as cores. Então o que eles fizeram? Com a ideia de conservar melhorando, de não romper radicalmente com o Império, até porque o Império também teve coisas muito positivas. Dom Pedro II era um homem da ciência, teve grandes avanços, instalou as linhas telegráficas, criou grandes instituições também. Então eles acharam que não merecia esse rompimento brusco e mantiveram então a bandeira, a moldura da bandeira do Império, trocando o brasão. Tiraram os ramos de fumo e café, porque são plantas exóticas, não são plantas brasileiras. E então colocaram o mapa celeste das 8 horas e 30 minutos com a vista do Rio de Janeiro para o céu da República naquele exato momento. Ou seja, já mudamos um paradigma. Abrimos mão de uma nação teocrática, religiosa, monárquica,
para iniciarmos então uma nova fase de uma nação laica, científica e republicana. Um grande divisor de águas é esse globo, que não é o globo terrestre, como muitas pessoas pensam e até ensinam as crianças, mas sim é o céu do Brasil naquele exato momento das 8 horas e 30 minutos. Com essa faixa zodiacal, com as palavras ordem e progresso, que eu já expliquei para vocês qual é a origem dessas palavras. Né? Cada estrela representa um estado, como o sargento muito bem fez a explanação anteriormente sobre a bandeira. Cada estrela representa um estado. Essa tela foi pintada à mão pelo artista plástico Décio Vilares. Ele é o mesmo artista que esculpiu o monumento a Júlio de Castilhos, na Praça da Matriz, em Porto Alegre. É o mesmo artista que esculpiu o túmulo de Júlio de Castilhos, o mausoléu, no cemitério da Santa Casa de Misericórdia. Recomendo a todos que visitem. Quando forem a Porto Alegre, não deixem de visitar o cemitério da Santa Casa, que é um maravilhoso museu a céu aberto. O mausoléu de Júlio de Castilhos, de Plácido de Castro, também assassinado, grande positivista. De Pinheiro Machado, também outro grande positivista assassinado. Vale muito a pena visitar. Então, Décio Vilares fez esse é o primeiro rascunho. Não sei por que tem essa miniaturazinha ali. Acho que deve estar dentro. Esse é o primeiro rascunho. Ele está muito velho, muito desbotado. A resolução está ruim, mas por aí dá para ter uma ideia. Essa imagem me foi enviada da Igreja Positivista do Rio de Janeiro. Foi encontrada recentemente, foi no ano passado, vasculhando alguns papéis, eles encontraram esse rascunho feito manualmente, manuscrito por Raimundo Teixeira Mendes. Esse rascunho originou então o nosso globo azul, que representa o céu da República. Quem fez esses estudos foi o astrônomo Antônio Pereira Reis, se não me engano, astrônomo do Clube Positivista do Rio de Janeiro, fez esse estudo das constelações naquele exato momento e colocou nessa disposição, passando para Teixeira Mendes, que passou para Décio Vilares, que pintou essa tela. Infelizmente, essa tela foi roubada do Templo do Rio de Janeiro há aproximadamente 8 anos. Quando caiu o telhado, quando entraram as pessoas para resgatar os bens e enfim, tentar colocar uma lona para proteger, nesse movimento de proteger, sumiu a bandeira original que estava emoldurada numa tela, num quadro de vidro exposta na entrada do templo. Como ela ficava bem na entrada, foi fácil, alguém no início deve ter levado. E estamos com recompensas, inclusive, para quem localizar, para quem der pistas dessa bandeira, de onde ela se encontra. Temos a esperança que algum patriota possa ter guardado, esperando o momento certo de nos devolvê-la. Enfim, né? A esperança sempre existe, né? Então essa ficou sendo a bandeira oficial da nossa nação. Foi levada por Demétrio Ribeiro, que era um positivista gaúcho, para as mãos de Benjamin Constant Botelho de Magalhães, nosso grande patrono, que por sua vez levou ela a Marechal Deodoro da Fonseca, acompanhado de Rui Barbosa. Marechal Deodoro da Fonseca, então, 4 dias depois da proclamação da República, assinou o decreto. Por isso que a República se comemora no dia 15 e o Dia da Bandeira é o dia 19 de novembro. Por esse tempo, entre os estudos e a contestação e a preparação, nesses 4 dias, então, foi o tempo do Marechal Deodoro da Fonseca assinar o decreto e colocar essa, então, como a bandeira oficial da República, que na época eram Estados Unidos do Brasil, e depois se converteu na República Federativa do Brasil, que é o nome oficial que nós cultuamos até hoje. Né? Isso é um pouco da história. Essa história eu ouvi do mestre Afrânio Pedro Capelli e foi contada para ele pelo Marechal Rondon, que é um grande símbolo também do nosso patriotismo e um grande positivista também, seguidor da religião da humanidade, que inclusive fez o seu casamento no templo da religião da humanidade no Rio de Janeiro. Né? Em dezembro estamos já reservado a data para o casamento do Roberto Vinha no nosso templo e da Juliana. Vai ser o primeiro casamento no templo positivista depois da década de 30, quando ele ficou fechado até os anos 80.
Vai ser o casamento do nosso amigo Vini e da Juliana, agora em dezembro, no Templo da Religião da Humanidade. Todos convidados, por favor. Depois o Vini vai encaminhar o convite certinho. Como o sargento falou anteriormente, eu não quero ser redundante, mas então aqui ficam representadas as constelações. Cão Maior, Cão Menor, Cruzeiro do Sul, Ursa Maior e todas as outras, né? Os estados. E a única que fica acima da faixa zodiacal é o estado do Acre, né? Representado, Acre não, perdão, o estado do Pará, representado pela Spica, né? A constelação de Virgem. Após a bandeira do Brasil, que foi instituída por seguidores da religião da humanidade, vou falar um pouquinho da bandeira do Rio Grande do Sul, que também foi oficializada por um grande seguidor da doutrina positivista, que vocês conhecem bem. Foi o presidente Júlio Prates de Castilhos que oficializou essa bandeira no artigo 6 da Constituição de 1891. Serão insígnia do Estado do Rio Grande do Sul o pavilhão da malograda República Rio-Grandense. Primeira ação depois de romper com o Império e proclamar nossa República foi abolir a bandeira antiga do Rio Grande do Sul, que era essa de cima. Essa de cima, azul e branca, era a bandeira da província de São Pedro. Bandeira da província de São Pedro, poucas pessoas conhecem, ela não era muito utilizada, inclusive ela não era nem oficial. Ela era utilizada em algumas cerimônias, em alguns feudos, podemos dizer assim, né, como era tratada a política naquela ocasião. Depois disso foi adotada essa bandeira, verde, vermelho e amarelo, sem o brasão. O brasão ele é uma grande incógnita. Esse primeiro modelo, a história é bem controversa. Existem vertentes de historiadores que atribuem a autoria ao Padre Chagas e a Bernardo Pires, enquanto outros apontam José Mariano de Matos e Tito Lívio como os autores. Pelos nossos estudos, eu acredito que Mariano de Matos e Tito Lívio estiveram mais envolvidos com a criação do brasão, do nosso selo, que eu vou falar mais agora. Esse é o brasão de armas do estado do Rio Grande do Sul, né? Esse brasão tem um simbolismo muito curioso, vou me deter um pouquinho mais nele. Vocês podem observar essas duas colunas dispostas sobre essas coxilhas, um símbolo bem nativista nosso, bem relacionado à nossa cultura pampiana. Essas colunas são colunas maçônicas. Os irmãos que conhecem bem essa cultura sabem que se trata da coluna J e a coluna B, né? Com a permissão, né? Coluna Jaquim e Boas, né? Lá em cima vocês vão observar duas bolas de canhão antigas, né? Duas balas de canhão. São colunas jônicas. As colunas jônicas, elas são representadas por aqueles pequenos pergaminhos na parte superior. São as colunas do conhecimento. A cultura helênica se divide em três colunas: a coríntia, que representa a beleza, a jônica, que representa o conhecimento, e a dórica, que ela é mais simples, sem adornos, que representa a força. Por algum motivo, os criadores, provavelmente Tito Lívio e Mariano de Matos, acharam por bem colocar a coluna da sabedoria na nossa bandeira, inteligentemente. E talvez seja o valor mais importante para se governar uma nação, a sabedoria. Nesse centro do losango, vocês podem observar esse quadrado branco. O branco simboliza a paz, simboliza a concórdia, fraternidade. E o quadrado simboliza o mundo. O plano material também simboliza uma loja maçônica em funcionamento. Os ramos, erva mate e acácia, também existem divergências, mas originalmente se sabe que são ramos de acácia. Depois foi adornado também a questão da erva mate pela questão comercial do estado do Rio Grande do Sul. Mas a acácia, ela é uma planta muito importante, que ela representa
pureza, elevação, sabedoria, ela tem uma série de valores importantes, principalmente relacionados à cultura maçônica. Essas estrelas douradas representam o homem, e numa instância maior a vida. Dourada porque ela representa o ouro do conhecimento, da iluminação. Este pequeno gorrinho vermelho se chama barrete frígio. Esse barrete frígio, ele tem origem nos tempos da escravidão romana, quando os romanos faziam alguns outros povos dependentes, escravos, até pode-se dizer deles. Quando ganhavam a alforria, eles recebiam um barrete frígio, que é esse gorrinho. Os escravos libertos, para serem diferenciados dos outros, usavam o gorro vermelho. Na Revolução Francesa, ele ficou sendo o símbolo da República. Símbolo da República. E podem observar que, sustentando o gorro, o barrete frígio, tem uma espada. A espada, ela representa a igualdade. Na França, quando se originou a maçonaria que influenciou a criação dessa bandeira, a maçonaria francesa, tinha uma cultura que só os nobres podiam usar espadas. Dentro da loja maçônica, como uma demonstração de igualdade, mostrando que todos eram nobres ali presentes, todos podiam usar espadas. Todos usam espadas dentro da loja. Poderiam usar na França. Então ficou sendo a espada um símbolo de igualdade. Representando de igualdade, um símbolo que também representa em alguns outros simbolismos a comunicação, a ação. Ou seja, estamos sempre dispostos a erguer a espada para defender a República. Esse é o simbolismo que representa a espada abaixo do barrete frígio. Ou seja, no momento que for necessário, usaremos a espada para defender a República. Esse é o simbolismo da bandeira, do interior da bandeira. O losango é uma alusão a duas ferramentas muito importantes. Os irmãos conhecem bem: o esquadro e o compasso. Esse losango representa o esquadro e o compasso na disposição de uma loja em atividade. O ovo, esse formato oval, representa o universo, representa também o mundo, representa também a vida. E o branco, no seu interior, representa também a paz. Vamos falar um pouco também de outros aspectos da bandeira. As armas são 9 lanças. 9 é um número cabalístico muito importante, representa a senda individual do ser humano, da sua missão terrestre. São 9 lanças. Embaixo temos lanças representadas por um símbolo muito importante, a flor de lis. Embaixo temos 2 canhões dando sustentação ao brasão. Mais uma vez, mostrando que, se necessário for, guerrearemos, entraremos em guerra, se for o caso. Entraremos em conflito armado, se for o caso, para defender a República. Representa também que essa bandeira foi conquistada com muita guerra, com muito esforço, com muita luta. Essa frase eu quero chamar a atenção dos senhores um pouco mais. Liberdade, igualdade, humanidade. Qual era o lema da Revolução Francesa durante a guerra, durante a Revolução, durante a queda da Bastilha? Por pouco. Era liberdade, igualdade, fraternidade ou la morte. Nos primórdios da Revolução Francesa tinha a palavra la morte no final. Ou seja, queremos liberdade, igualdade, fraternidade sob pena de morte. Morreremos para defender esses valores se necessário for. Depois do sucesso da Revolução, da queda da Bastilha, se começou uma mortandade sem fim, como todos os senhores e senhoras conhecem bem a história de Robespierre, Danton. Então os líderes acharam por bem tirar a palavra morte. Então ficou somente liberdade, igualdade, fraternidade. Júlio de Castilhos, no artigo 6 da Constituição de 1891, extrai a palavra fraternidade com o seguinte argumento: uma fraternidade não é garantia de igualdade.
Nós podemos ter uma fraternidade branca dominando uma grande maioria negra, como aconteceu na África do Sul, subjugando, né? Uma fraternidade portuguesa subjugando uma grande nação tupi-guarani, como aconteceu na América aqui. Ou seja, fraternidade ela não é garantia de igualdade, nem de justiça. Então Júlio de Castilhos inteligentemente tirou a palavra fraternidade da bandeira, da frase, perdão, e colocou já uma frase alterada: liberdade, igualdade, humanidade, em respeito a toda a humanidade e também a religião da humanidade, que ele era um admirador. Não é? Por isso fica essa frase: liberdade, igualdade, humanidade, até os dias de hoje. Esse brasão essa frase foi criada por Júlio de Castilhos no momento de consolidação da Constituição de 1891, no artigo 6º, que ele próprio, de próprio punho, criou essa sentença: liberdade, igualdade, humanidade. O amarelo e o verde pode ser a nossa riqueza e as nossas matas, mas principalmente é o vermelho da Revolução cruzando o verde e amarelo do Brasil. É o vermelho da República vazando o verde e amarelo do Império, que foi bem antes da Constituição de nossa República. Foi em 1836 que foi instituído esse estandarte, esse pavilhão. Então o simbolismo do momento era esse: o descontentamento com o status quo verde e amarelo, imperialista, feudal, monarquista, teológico, teocrático, para uma nova era republicana, laica, onde o vermelho representa a república, representa também o sangue dos gaúchos derramados para conquistar essa república. A palestra era bem rápida, não vou tomar muito tempo dos senhores. Aqui estão nossas referências bibliográficas e virtuais de pesquisa. A realização da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, recomendo que entrem no nosso site. Eu agradeço muito a atenção de todos. Projeto Nossas Bandeiras. Muito obrigado. Se algum irmão tiver alguma pergunta, alguma colocação, por favor. Quer que eu pergunte alguma coisa? Fica à vontade, meu amigo. Vamos lá. Eu gostaria de saber uma coisa. A inscrição, eu peço para manifestar para escrever a inscrição. Tá bom. Ele já está na frente aqui. Então só levanta o braço que eu anoto aqui a Não, sequência. de maneira vantagem, já sabe que eu estou na fila. Vai. Primeiro, parabéns mais uma vez. Avisando a todos que o Templo Positivista, eu acho que o Erlon esqueceu de comentar, está aberto a todos os domingos para qualquer pessoa que queira visitá-lo. É o único templo aberto no mundo. Existem 3 templos conhecidos: o do Rio de Janeiro, né, que está literalmente tombado e está em fase de reforma, né? Tem um grupo lá desenvolvendo essa reforma. O templo da França, que foi casa do Augusto Comte, Casa de Clotilde Capela de Clotilde de Vaux, que está residindo no museu, né, agora é transformado em museu. Capela da Humanidade. Capela da Humanidade. E o único templo realmente aberto no mundo e o único guardião que existe hoje no mundo da filosofia positivista é o Erlon Jacques. E está aberto gratuitamente para qualquer pessoa que queira visitar nos domingos, as prédicas dominicais, né, das 10 da manhã, eventualmente começa às 11, né, alguma situação, das 10 da manhã a 1h da tarde. O que eu queria mais era colaborar com essa informaçãozinha e agradecer a honra publicamente de ceder o Templo Positivista para fazermos o nosso casamento, eu e a Juliane Buffon. É uma filosofia do Templo Positivista. A gente só pode se unir se nós estivermos ligados intelectualmente, se nós tivermos afinidades de pensamento e de caráter. E é uma grande honra para nós termos sido aceitos nessa filosofia, nesse conceito,
porque é algo que eu acredito, é algo que a Juliane acredita, e essa é uma honra maravilhosa, poder resgatar a história não só do Brasil, da humanidade, com a permissão do nosso guardião Erlon Jacques. Muito obrigado. Só uma observação ao que o Roberto falou, realmente é verdade. O casamento, na nossa visão, ele é muito mais do que uma união afetiva, ele é um compromisso, um contrato de aprimoramento mútuo. Inclusive, na visão ortodoxa, deve haver, durante 3 meses, o casamento contemplativo. O casal deve residir na mesma casa, dormindo em camas separadas, sem contato físico. Depois de 3 meses, então, é autorizada a consumação de fato do casamento. Claro que é uma prática difícil de ser cumprida, mas é como eles recomendaram que fosse feito. E eu queria saber se positivismo é uma filosofia ou é uma religião. A produção intelectual de Augusto Conte se deu desde a década de 35 do século XIX até 55, 57 ele produziu. No início ele acreditava mais nas questões políticas, filosóficas, sociológicas, antropológicas, no esclarecimento das dúvidas, dos anseios da humanidade. Ele é o pai da sociologia, ele criou a palavra sociologia, ele criou a palavra altruísmo. Só que no final da vida ele se deu conta que o ser humano não pode viver sem religião, que um dos maiores problemas do planeta era a religião. Os povos guerreavam por questões religiosas, cada um acreditava que o seu Deus era melhor que o outro. Nós não enxergamos dessa maneira teológica, nós preferimos uma visão sociológica. Entendemos que todas as religiões foram importantes porque todas buscaram o aperfeiçoamento da humanidade ao longo dos milênios. Mas que no momento que a humanidade vive hoje, as respostas que a humanidade precisa não virão mais do teologismo, mas sim da ciência, da sociologia, da antropologia, da inteligência, da fraternidade, do altruísmo. Então, no final da vida, Augusto Conte criou a religião da humanidade, que não quer dizer positivismo. Existem os positivistas seguidores, por exemplo, de Littré, que não eram religiosos. Existem os positivistas seguidores do apóstolo Pierre Lafitte, que eram religiosos. Se dividiu. Alguns acreditavam na doutrina política de Conte, seguiam a doutrina política de Conte, mas não ingressavam no terreno perigoso da religião. A religião é uma questão de fórum íntimo, é delicado, né? Discutir, fazer proselitismo religioso. Então existe sim a religião da humanidade, na qual eu faço parte, que são os positivistas que se consideram ortodoxos. Mas existem os positivistas científicos. O método científico que revolucionou a ciência no século XIX foi o método de Augusto Conte. O homem observa, a ciência organiza e a tecnologia aplica. Esse método foi desenvolvido por Augusto Conte, afastando aquela ciência fantasmagórica, improvável, teológica, né? E criando uma ciência racional, antropológica, um novo paradigma criado por Augusto Conte. Ou seja, temos sim a religião da humanidade. Nosso templo é o templo da religião da humanidade. Mas como essas culturas se fundem, ele também é chamado de templo positivista. Muito embora nem todo positivista seja um religioso. Mas todo religioso da humanidade é um positivista. Então, você expliquei. Mais alguma questão? Muito interessante. Por favor. Erlon, por gentileza, uma visão, você explicasse a visão da religião da humanidade naquela representação da mulher do tempo. Certo, com certeza. Infelizmente eu não trouxe essa imagem, falha minha, mas a gente pode achar rapidamente na internet, né? É o símbolo da mãe com o filho no colo. Muitas vezes as pessoas entram no nosso templo, né, professor Lineiro? Perguntam que santa é aquela? Se é a Virgem tal, se é a Virgem... Digo, não, essa não é uma imagem católica, não é uma imagem cristã. É uma imagem que está no inconsciente coletivo da humanidade há mais de 20 mil anos. Desde que a primeira fêmea hominídea segurou o seu filhote no colo, ali já ficou caracterizado a importância da mãe, né? Todos nós aqui fomos aquecidos, alimentados, cuidados, amados, no mínimo por 9 meses. No mínimo.
Não é? Depois tem toda a primeira infância, que sem a presença da mulher, o homem é uma pequena larva, e não sobrevive, se não é amamentado, aquecido, cuidado. Então, afastando aquela ideia patriarcal, machista, do Deus homem, malvado, punidor, Augusto Conte viu que o ser humano precisa desse símbolo religioso. E nos trouxe a humanidade, a uma deusa de amor, de sabedoria, de carinho. E aquela criança que está nos braços da deusa humanidade chama-se porvir, ou futuro, como queiram. É uma analogia dizendo que a humanidade está com o futuro em suas mãos. Nós estamos com o futuro em nossas mãos. Ela não é uma deusa distante, é uma deusa física, real, representada por todos os seres humanos, do passado, do presente e do futuro. Essa é a deusa humanidade, física. Não sei se era esclarecida a tua pergunta. Eu só queria fazer uma última pergunta. Dá um retorno do chato aí. Tá ganhado general, hein? Essa pergunta que eu vou te fazer vai responder a outra que eu te fiz e deixou na dúvida. Para ser positivista, pode ser ateu? Nós aceitamos qualquer crença, inclusive qualquer religião. Nós achamos muito importante que as pessoas tenham convicções, que a sua inteligência as leve a convicções. Eu não recomendo o ateísmo por um simples motivo. O ateu, ele sustenta a tese de que Deus não existe, que, né, ele é contra Deus, ou não há, é uma negação, é uma contrariedade, Deus, ateu. E é difícil a gente... como é que eu vou provar que Deus não existe, ou dizer que Ele não existe? É uma coisa perigosa, é ruim. Assim como também é difícil provar que Ele existe. Então eu prefiro, como um termo mais evoluído, que inclusive Conte incentivou, o filósofo que criou esse termo, agnosticismo. Por que agnosticismo? A é uma negação, gnosis é conhecimento, ou seja, é uma demonstração de humildade. Eu não tenho conhecimento para afirmar se existe vida após a morte ou se não existe, se existe Deus ou se não existe, se existem espíritos ou se não existem. Enquanto a ciência não nos trouxer essas verdades através do método científico, da observação, da reprodução em laboratório, vai chegar o dia que talvez a gente tenha uma máquina que vai filmar o ser humano dormindo, vai filmar o espírito saindo do corpo, né? Vai filmar Deus recebendo ele nos seus braços. Só que isso ainda não aconteceu. Como nós somos cientificistas, como nós somos muito apegados aos valores que a ciência nos dá certificado, a gente prefere o agnosticismo. O agnosticismo, ele é uma demonstração de humildade, de sabedoria. O iluminismo, o enciclopedismo, ele foi muito bom para a Idade Média, né? Ele trouxe muitas resoluções, muitas soluções. Mas ele foi ruim por um aspecto. Ele trouxe a falsa percepção de que o ser humano pode responder tudo, pode saber tudo, pode... E ele criou esses problemas, não é? Então vamos retroceder um pouquinho e vamos admitir que a gente não tem capacidade de arbitrar sobre temas absolutos. Na nossa humilde insignificância, no grãozinho de nada que a gente representa perante o grande cosmos, que talvez seja infinito, que talvez nunca tenha tido um início nem terá um fim. Então a gente tem que se recolher, se resignar à nossa ignorância, nossa incapacidade de arbitrar sobre questões absolutistas e buscar conforto nas respostas que a ciência nos oferece, assim como o professor Linneu nos traz grandes respostas. O professor Linneu, ele é um grande link entre a espiritualidade e o materialismo. Esses dias ele me deu uma fórmula matemática onde ele demonstra nossas ondas cerebrais, fórmula de Planck. E um outro dia ele me disse uma frase que eu acho muito interessante, da sua explicação sobre o divino. É o infinito dentro do infinitésimo. Eu achei perfeita essa colocação. Salve, mestre. Só uma observaçãozinha, tem uma situação lá no Templo Positivista, para quem não foi ainda lá, que a filosofia positivista tem um calendário próprio, que é um calendário até mais ou menos que já é conhecido em algumas culturas e algumas crenças da humanidade, que é um calendário de 28 dias cada mês. 13 meses de 28 dias, é isso? É isso. 13 meses de 28 dias. E esses meses não são de santos, e os dias contados não são
dias de santos nem nada, não existem santificações no tempo positivista. São uma série de situações diversas da linha do conhecimento. É um prédio minimônico que se diz, né? Prédio minimônico, ele explica cada uma dessas paredes, das escadarias, tudo tem uma explicação, tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê. E esses meses, esses dias são escolhas que Augusto Conte fez para falar sobre cultura, sobre ciência, sobre todas essas áreas. Quando vocês forem nesse templo, vocês vão ter uma aula do Erlon nesse sentido. E o mestre Afrânio Capelli deixou uma incumbência para o Erlon, uma tarefa, um tema de casa, que ele deveria fazer um calendário atualizado e nacional, regional, da filosofia positivista, fazendo um aperfeiçoamento, porque assim, a filosofia positivista ela é evolutiva, ela evolui. Como a ciência é uma das coisas que se trata no positivismo, ela está em constante evolução. Isso é o positivismo. É um dos motivos que me fascina tanto esse conhecimento, porque nós, o professor Linneu, eu, nos familiarizamos tanto com esse tipo de situação. Eu recomendo realmente que vocês estudem um pouco esse tema, porque por mínimo que vocês aprenderem ou irem lá, nós vamos crescer com vocês e vocês vão crescer conosco. Muito obrigado. A nossa doutrina, eu reconheço, ela é um pouco complexa e até indigesta num primeiro momento, para quem ainda não conhece, então eu acho que não é bom bombardear com muita informação, mas gradualmente, através das visitações que eu espero que vocês façam, prestigiem a nossa igreja eventualmente, vão poder absorvendo aos poucos. Recomendo que leiam a obra de Conte, é muito importante. Aqueles livros simples da série Os Pensadores, é interessante, aqueles resumos, é bom, é bem digesto, é bom de entender, porque os livros originais deles são um pouco eruditos, um pouco rebuscados demais, é uma leitura muito densa. Eu recomendo que vocês conheçam a obra de Conte, vale a pena, vale a pena. Queria agradecer a palestra do mestre Erlon, né? Isso é muito esclarecedor. Nós vivemos num estado e num país em que as nossas bandeiras carregam um espírito positivista, né? E essa questão do agnosticismo e do ateísmo, né? É difícil da gente poder trabalhar num ser humano que usa menos de 5% da sua capacidade intelectual. Então vai demorar muito até nós conseguirmos chegar a algumas certezas nessa vida. Eu queria convidar o presidente da Liga da Defesa Nacional do Estado do Rio Grande do Sul, o professor Júlio Teixeira, para que fizesse a entrega ao nosso guardião do tempo positivista de uma lembrança por sua participação. Quero agradecer por ter nos ajudado tanto hoje. Depois eu boto o teu olho no lugar, faço conta que certeza. Desculpa, vou passar na frente. Enquanto estiverem no palco, eu estou gravando.
Posso ceder? Quando eu descer dali eu passo. Essa palestra é o encerramento do simpósio e amanhã, pela manhã, durante toda a manhã, nós teremos o seminário da Liga de Defesa Nacional. Então amanhã nós trataremos apenas de assuntos da Liga de Defesa Nacional, mas está aberto para quem quiser comparecer sem maiores mistérios. Tá bom? Todos estão convidados. Agora na saída, vamos dar uma passada no Centro Municipal do Centro Cultural de Uruguaiana, para dar uma olhada na exposição do uma exposição de arte do Daniel Fante, então, sobre a retomada de Uruguaiana. Então nós vamos dar uma passada lá para fazer uma paradinha técnica, tá bom? Obrigado a todos, bom final de tarde.